nós vamos juntos cultuar o nosso Deus, rendendo a Ele toda a glória, todo o louvor, porque só Ele é digno de louvor e adoração e honras. Vamos juntos também falar com o nosso Deus, intercedendo pelos nossos amados, pedindo perdão pelos nossos pecados e ouvindo a palavra de Deus, que é alimento para as nossas almas. Eu gostaria também de falar com os irmãos da saudade que temos, suplicar a Deus pelo fim dessa pandemia que tem nos assustado, que tem nos constrangido. E essa noite também eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que está na Palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 145, versículos de 9 a 18. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Rendam-te graça todas as tuas criaturas, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Momento de adorarmos ao Senhor com a nossa oração, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor é bom, ó Pai, porque a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos consolado, Senhor, o Senhor tem fortalecido, Pai, as nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama, Pai, incondicionalmente, Senhor. Mesmo sendo pecadores, Senhor, mesmo sendo frágeis, fracos, o Senhor nos ama, Pai. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Te louvamos porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor é o nosso auxílio, o nosso ajudador, Pai. Nós te adoramos, Senhor, porque em meio a essa situação que estamos passando, Pai, nós podemos louvar o teu nome, Pai. Nós podemos falar contigo, Senhor. Nós podemos te adorar, Senhor. Nós podemos ouvir a tua palavra, Senhor, e aprendermos mais de ti, ó Pai. Senhor, a ti seja todo louvor, toda honra, toda glória, Senhor. Aceita, Pai, toda a nossa adoração, Senhor, através dos louvores, das orações, através da tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo, no nome santo de Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, para sempre. Amém. Irmãos, graça e paz. Nós vamos agora fazer uma oração de confissão de pecados. No livro de 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso glorioso Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, ó Deus querido, por esta noite, ó Deus, em que nós temos a liberdade, Pai, de poder cultuar o teu santo e bendito nome, Senhor. Neste momento, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, que somos tão pequenos, somos falhos, ó Pai querido, mas nós temos um Deus grandioso, Pai, que perdoa os nossos pecados e nos purifica, ó Deus querido. Senhor, a Tua palavra diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero estou sempre fazendo. Pai, se os nossos atos, ó Deus, forem maus, que o Senhor nos purifica, Senhor. Se o nosso olhar for mau, que o Senhor nos purifica, Senhor. Se a nossa língua for mal, Senhor, que o Senhor nos purifica, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Dirige, Senhor, a nossa vida, Pai querido. Permita, ó Deus, que nós possamos ser cada dia mais servos fiéis a Ti, ó Deus. Que nós possamos olhar, ó Deus, para Ti. Que nós não possamos olhar, ó Deus, para as coisas deste mundo, Pai. Mas que nós possamos olhar, ó Deus, em espírito e em verdade. Que nós possamos Te adorar. Que nós possamos Te amar, Senhor amado. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, Senhor, de todo pecado. E nos purifica, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor amado. É em nome de Jesus que eu oro agradecida, Senhor, pelos perdão dos nossos pecados, ó Deus. Amém e amém. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Graça e paz, amados irmãos, nosso desejo, nossa oração para que você esteja bem, no cuidado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que tem cuidado de nós. E eu quero orar então pedindo que o Senhor nos abençoe através desse culto de adoração e louvor. Vivemos dias difíceis, dias que não são fáceis na sua dimensão, na sua realidade, mas eu quero expressar a nossa fé, nosso desejo que o Senhor esteja dando uma dimensão muito maior em nosso coração, de fé, de vida, de esperança, buscando no Senhor o auxílio bem presente. Vamos orar então. Pai amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, agradecidos porque o Senhor é Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus que estende de geração a geração o Teu cuidado e a Tua bênção. Nós sabemos que na visão humana nós passamos por momentos difíceis, mas a Tua visão é uma visão diferente, uma visão que é o Deus que está cuidando de tudo, que é soberano, que é bendito, que é amoroso, que é abençoador. E nós desejamos então em Teu nome santo, ó Deus, que nós sejamos dignos de receber essa bênção tão preciosa, que é a Tua presença, que é a Tua companhia, que é o Teu amor maravilhoso, Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, concede a ela, Senhor, santidade, concede à Tua igreja, Senhor, crescimento, concede à Tua igreja maturidade, concede à Tua igreja, Senhor, a disponibilidade, para que nós tenhamos um coração disponível, um coração ao Teu serviço. Isso seja também, Senhor, expressão do nosso louvor, da nossa adoração, que queremos fazer em Teu nome santo, ó Deus. Abençoa, Senhor, a ministração da Tua palavra, que ela também venha de encontro, Senhor, a edificar, a abençoar, a exortar as nossas vidas, e nós possamos, através da maravilhosa palavra que o Senhor nos concede, agradecer em primeiro lugar a liberdade que nós temos em tê-la em nossas mãos, a Tua palavra, e podemos, ó Deus, meditar o nosso coração nela, buscando em Ti, Senhor, cada vez mais Te conhecer, engrandecer o Teu nome e cultuar e bendizer a Tua presença em nosso meio, Senhor. Abençoa, Deus, a IPI Paulo Silas, abençoa as nossas vidas, nossas famílias. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós vamos fazer então a leitura da palavra de Deus que se encontra no profeta Ezequiel,
capítulo 40, do verso 1 até o verso 5, e depois nós vamos dar outra referência também em Ezequiel. Diz assim o texto da palavra: no início do 25º ano do exílio, no início do ano, do 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar. Pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros a cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. No capítulo 41 do profeta Ezequiel, verso 6 a verso 9, diz assim: diga à rebelde nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. E assim vocês romperam a minha aliança. Capítulo 44, verso 9. Assim diz o soberano, o Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, nem tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Que Deus abençoe a palavra que foi lida em nossos corações. Quando eu era menino e lia a Bíblia, tem aqueles textos que a gente lê e não entende muito bem o que ele quer dizer. Depois eu cresci e continuei não entendendo também. Então é importante nós estudarmos esses textos da Bíblia que às vezes são incompreendidos, porque é necessário fundamentalmente nós entendermos o contexto dele, né? E saber por que Deus está querendo revelar assim a sua palavra. Então eu quero hoje com você nesse culto, nesse momento de reflexão na palavra do Senhor, tratar um pouco dessa realidade para compreender e absorver um pouco desse conteúdo tão maravilhoso que a palavra de Deus nos diz. O texto fala que era passado 25 anos do exílio, o povo de Israel estava exilado, estava aprisionado, muito semelhante a coisas que nós vivemos hoje, falta de liberdade, falta de visão de futuro, falta de perspectiva do que vai acontecer espiritualmente, socialmente e familiarmente. Em todos os aspectos havia uma tristeza, uma dificuldade, uma incompreensão olhando para o futuro, e é muito semelhante ao que nós vivemos hoje nesse ambiente da pandemia. Falta de liberdade, falta ainda de compreender melhor as realidades que vão acontecer em nosso viver. Eu creio que esse texto, então, traz uma palavra de bênção, de cuidado, de orientação de Deus, de estímulo, de esperança à nossa fé, porque nós necessitamos isso no Senhor Jesus. E esse texto é muito interessante porque o profeta Ezequiel, então, passado 25 anos de exílio, é uma geração, já uma segunda geração, uma sensação de ausência de Deus, uma opressão muito grande, amargura, decepcionados com várias realidades e principalmente o templo
o templo abandonado, quase que totalmente destruído, era algo que trazia uma profunda tristeza do povo não poder mais celebrar lá, como acontece em nosso coração também, de não termos a oportunidade ainda de presencialmente estarmos celebrando o culto de adoração juntos no templo, o que nós chamamos de igreja, a casa do Senhor, este local que nós dedicamos e consagramos para que juntos nos reunimos e possamos então glorificar e adorar o nome do Senhor. É uma similaridade, uma visão muito interessante do que acontecia naquela época do exílio e o que acontece em nossos dias. E o profeta, então, Ezequiel, tem uma visão de Deus. Deus passa a levá-lo, então, nessa visão, a ver o templo, a ver, então, Israel, a ver a terra onde eles deveriam estar, e começa a profetizar, a dar declarações, e aparece um homem de bronze. A Bíblia não explica quem é esse homem de bronze, né? Alguns estudiosos falam que é um anjo, outros falam que é o próprio Cristo que aparece então ao profeta Ezequiel. Quando isso acontece, na teologia nós chamamos de cristofania, são manifestações de Cristo ainda no Antigo Testamento e não quando ele nasce e abre então o Novo Testamento. Esse significado é muito interessante para nós verificarmos que alguém mandado por Deus, importante de Deus, está fazendo uma série de declarações. E o mais curioso, então, e talvez a falta de entendimento que nós tenhamos, é a maneira como Deus revela o seu desejo, a sua proposta. Deus está sempre desejoso de revelar seu desejo e sua proposta para nós. E é fundamental, então, que nós tenhamos esse coração, esse desejo, essa intenção, esse caráter na nossa vida de querer mais de Deus, a compreensão melhor de Deus, uma profundidade na nossa fé que seja verdadeira. Isso é fundamental em nosso viver. E a maneira, então, como Deus se revela a Ezequiel é muito interessante. Deus usa vários modos de revelação e às vezes até teatral, até uma forma de mímica, até uma forma de expressão visual para que o povo possa entender melhor. Você lembra quando o jarro de barro é jogado pelo profeta? Você lembra quando Deus leva o profeta para o lugar onde estão moldando vasos de barro, né? E ele então coloca uma série de ações para o povo de Israel. A mesma coisa do machado, a mesma coisa da comida que deve receber um tempero especial para que não seja envenenado. Há várias maneiras de Deus revelar a sua vontade de um modo muito claro, muito presente e figurativo e visual. E é por isso então que Deus convida Ezequiel para começar, junto com este homem de bronze, a fazer uma sequência de medições. É interessante o texto. Tudo na nossa vida tem uma medida. Tem medida aquilo que é importante para nós, tem medida do nosso dia a dia. Se você vai comprar um sapato, você vai comprar um sapato do número que tem a medida do seu pé, uma roupa, a mesma coisa. Nada deixa de ter uma ordem, um significado e um conceito, porque tem medida. A porta tem medida, as paredes têm medidas, as coisas que nós fazemos, elas também têm medidas. E nós podemos então medir a nossa vida espiritual, medir a bênção de Deus em nós, abençoados porque sabemos o quanto Deus tem colocado sobre nós o seu cuidado, o seu amor, e isso mostra uma série de realidades que o profeta Ezequiel tem com relacionamento a Deus. Isso vai determinar uma qualidade da vida espiritual do próprio profeta, do povo de Israel, quando eles querem e desejam verdadeiramente ouvir a profecia, o recado que Deus tem nos enviado. Irmãos, nós queremos e precisamos fazer isso, ouvir os recados de Deus, ouvir o que a consciência nossa no Espírito Santo é convidada a fazer. A primeira palavra profética que o Espírito Santo faz é dentro de nós,
é na nossa consciência, é no nosso caráter, é no nosso coração, é no mais profundo do nosso ser. Deus também usa a sua palavra como referência profética. Deus usa outros e usa situações, como aconteceu no exílio. Deus também usa a pandemia hoje para dizer, mandar recados e falar muitas coisas às nossas vidas. Então, meu primeiro convite neste culto de adoração ao Senhor é: ouça o que Deus tem a dizer à sua igreja. Portanto, amados irmãos, o profeta Ezequiel está mostrando para nós uma revelação muito especial, muito específica, usando medidas. E o que isso tem de fato diferente? Será que Deus estava medindo só as realidades do templo, mostrando para o profeta essas realidades? Não. O que de fato é muito interessante, maravilhoso nesse texto, é que as medidas que Deus usa para o templo não são as medidas que eram do templo físico, construído. E esse é um fato maravilhoso. Deus não está preso às nossas medidas, Deus não está preso à realidade do seu templo que foi construído pelos homens. Muitas vezes nós construímos templos para que Deus fique preso lá dentro. Então Deus fica dentro da igreja, fora da igreja mando eu, faço do jeito que eu quero, eu decido, eu não consulto a Deus, mas dentro do templo Deus está lá. É por isso que Deus fala: eu não habito em casas feitas por mãos de homens. Ou seja, Deus está dizendo: se você quer me manipular, se você quer me controlar, você não conhece o meu tamanho, a minha dimensão, a realidade do que eu posso fazer. E é exatamente isso que nós precisamos compreender, que é uma realidade que Deus também quer trazer para nós nos dias de hoje. Quando nós oramos: Senhor, venha o teu reino, nós estamos declarando: Senhor, venha o teu reino numa dimensão muito maior e muito mais profunda, numa dimensão de largura, dimensão de estrutura, de tudo muito maior do que eu possa compreender, porque o Senhor é Deus. Havia um livro, isso há muito tempo atrás, que foi referência inclusive no meio evangélico. O título do livro é O Seu Deus é Pequeno Demais. É um livro que fez muito bem na época no meio evangélico brasileiro, é um autor americano, e traz exatamente uma reflexão profunda sobre isso, de como nós trabalhamos para dimensionar, para medir Deus menor, porque se Deus for menor, mais eu posso ter uma ação de igualdade, de controle e de eu decidir as coisas em lugar de Deus. Mas quando Deus é grandioso, é imensurável, quando Deus é prodigioso, quando Deus está acima de tudo e de todos, eu começo a perceber a minha insignificância, de quanto a minha vida é insignificante, de quanto as coisas são tão passageiras e por isso são singelas, e eu devo dar importância a elas exatamente pela minha pequenez. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo esperança, fé, bondade, amor, bênção de Deus, porque é um Deus tão grande, tão maravilhoso. Grandioso és tu, Deus maravilhoso, Deus que coloca uma expressão de grandeza, e isso traz essa visão de que o reino de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. O povo de Israel, por causa da tristeza, foi se abatendo, foi se aniquilando, foi se diminuindo, foi se esvaziando a tal ponto que, ao fazer-se assim, também achava que Deus era desse modo. Mas Deus expressa para Ezequiel: vem medir comigo, vem medir o templo. E quando ele mede o templo, as medidas são muito maiores. Deus não está preso às circunstâncias, aos contextos e às realidades que nós vivemos. Deus está acima de tudo e de todos. Deus é soberano, Deus é bendito, Deus é excelso, sobremaneira, porque Ele é portentoso. E é essa realidade que Deus traz para o povo de Israel. Há um exílio, e é consequência do pecado de vocês, do afastamento de vocês, mas há uma realidade de novidade, de grandeza, que eu quero trazer como palavra de esperança ao meu povo. Que bênção, irmãos,
nós também, nesse momento de pandemia, recebermos essa grandeza de Deus e saber que Ele é o Deus de vida, vitória, que nada pode retirá-lo da sua vontade eterna e bendita. Ele está cuidando de tudo e de todos da maneira como Ele deseja. E nós, então, em Cristo Jesus, o Senhor soberano, o Senhor bendito, o Senhor sobre todos, o Senhor sem dimensão, um Deus imenso que cuida de nós e que mede as coisas e percebe que Ele pode fazê-las diferentes nas suas medidas. Assim é o nosso Deus e eu desejo que você veja isso com fé e vontade. Efésios capítulo 3, do verso 17 a 20, diz assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Que palavra maravilhosa de Paulo em Efésios capítulo 3. Paulo parece que está olhando para Ezequiel, Paulo parece que está olhando para o templo, Paulo parece que está olhando dentro da cosmovisão, da cultura judaica, e olhando para o templo, ele está dizendo: em Cristo há um templo muito maior e que nós precisamos do seu amor, e não alguns, todos os santos, diz a palavra, olhar para a grandeza de Deus, para que entendamos a dimensão da largura, da extensão, da profundidade, do comprimento, da altura, do que? Da salvação que nós temos, da bênção da salvação. Que bênção maravilhosa ser salvo em Jesus Cristo, que bênção ser uma nova criatura, e que bênção poder servir um Senhor que não tem dimensão, um Deus que é maravilhoso a tal ponto que nós não temos forma de medir e exercer qualquer mensuração da grandeza desse Deus maravilhoso. E ele nos convida, Paulo, na palavra, a dizer: conhece o amor de Cristo, que excede, é muito maior daquilo que nós podemos medir, porque é pleno, é cheio, é vida. E nós, então, somos convidados por Deus para sair de ensimesmar-se, de uma dimensão do meu eu, de uma dimensão da minha realidade, de uma dimensão histórica do que eu estou vivendo, mas passar então a olhar para o Senhor nosso Deus, que é muito maior do que nós podemos imaginar, e viver conforme a sua santa e bendita vontade. Efésios 4, 13 a 15 diz assim: até que todos, não é alguns, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo o quê? Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nesse texto, em Efésios também, capítulo 4, Paulo está dizendo qual a minha medida, qual a sua medida, qual a medida da igreja, qual a medida do nosso Deus, qual a medida do que eu devo viver na minha vida cristã, como eu devo desenvolver e crescer. Quando você está no emprego, você pensa: como é que eu posso crescer nesse emprego? Quando você começa a estudar, você pergunta: como é que eu posso passar de ano para crescer? Quando eu sou criança, eu vou olhando para os maiores e vou olhando assim: quando é que eu vou crescer? Então, nosso desejo como ser humano é sempre avançar e progredir. Por isso, Paulo, nessa visão, diz que a medida, a fita métrica da nossa fé, da nossa vida espiritual é
a plenitude de Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o tamanho que nós devemos ter, a realidade do tamanho do que fazer, a maneira como nós devemos fazer, devem ser voltadas na medida de Jesus Cristo. Ele é o padrão, ele é o exemplo, ele é a nossa atitude para eu poder então verificar. Nós temos medidas padrão, não é? Quando você pega o sapato, tem medidas padrão. Quando você pega e vai medir alguma coisa, a gente usa o metro, né? 1 metro, meio metro, 10 centímetros, milímetros. Nós temos uma graduação, nós temos um plano de medida. Espiritualmente a mesma coisa. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, Ele é a nossa medida espiritual. Ele deve ser o meu metro. Quando eu vou medir a minha vida, quando eu vou preparar na minha vida para algo, Jesus Cristo deve ser a medida que eu devo utilizar. Meu amado, vida espiritual deve nos levar à maturidade. Maturidade é eu ser liberto em Jesus Cristo. Liberdade é algo que eu tenho para promover vida, abundância, fé e salvação em Jesus Cristo, porque eu me sinto livre em Cristo, porque essa é a medida. Conhecereis a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres em Jesus Cristo. Cristo é uma medida da minha liberdade. O que me impede de pecar? Eu sou livre? É a medida que Cristo está em mim. O que faz com que eu louve, glorifique e adore ao Senhor melhor? É a medida de Jesus Cristo em mim. A minha condição ética, moral, espiritual, meus padrões, qual devem ser, quais as medidas da minha vida de relacionamento, de compromisso, de tudo mais que eu faço, a medida é Jesus Cristo. Por isso, meu amado, nós temos que ter essa visão clara. E uma pergunta clara para mim e para você: qual a medida em nossas vidas? A medida é só a minha consciência, meu eu, meu ego, meu contexto, minha realidade, ou a medida das coisas que eu vivo verdadeiramente são a medida de Jesus Cristo em mim. Busquemos essa medida, porque este é o grande desejo de Deus, como foi no profeta Ezequiel, para explicar àquele povo que passava tantas dificuldades, mas podia ver a dimensão e a grandeza de Deus. Sejamos nós também, nesta noite, nesse desejo, convidados a ver a grandeza maravilhosa do nosso Deus. E a última parte que nós queremos ressaltar do texto que nós lemos em Ezequiel, e que também Deus revela a esse profeta, é a questão do estrangeiro no texto que nós lemos. Ele falou das medidas, mas também falou do estrangeiro. Estrangeiro, quando nós lemos no Antigo Testamento, em Deuteronômio e em outros textos do Pentateuco, é para nós amarmos o estrangeiro deve ser considerado, deve ser evangelizado, essa visão também do Antigo Testamento, mas nesse texto nós percebemos o seguinte, que o estrangeiro entrava na casa do Senhor, faziam as mesmas coisas que aqueles do povo de Israel faziam, mas não tinha diferença. É exatamente isso porque então o profeta Ezequiel recebe uma mensagem para combater esse tipo de estrangeiro, de alguém estranho a uma verdade da fé, alguém estranho em viver uma fé verdadeira, alguém estranho que fala uma coisa e vive outra. Essa estranheza que era visto no estrangeiro em meio ao povo de Israel, Deus está dizendo, olha, nós temos um padrão, nós temos uma medida, e essa medida é a santidade. O nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem, você sabe de quem. Então, nesse sentido, quando nós não temos uma coincidência, uma coerência em um relacionamento profundo com Deus, nós vamos tendo atitudes que nos tornam estrangeiros naquilo que fazemos, pensamos, agimos e falamos. E Deus diz ao profeta Ezequiel, eu não aceito esse estrangeirismo, essa forma distorcida, essa falta de santidade, isso que liga o mundo com a vida espiritual e vai se tornando uma coisa só. Não há padrões diferentes, não há medidas diferentes, as coisas vão se misturando e vão ficando iguais.
E quando Deus fala isso para o profeta, Ele está dizendo para nós também. Efésios 2, capítulo 19, versículo 19 a 21 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, novamente falando do templo e novamente falando das promessas que foram dadas aos apóstolos e os profetas, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Que palavra maravilhosa! Paulo está dizendo que eu e você não podemos nos sentir estrangeiros diante de Deus. Não podemos fazer coisas que não são identificadas. É falar a mesma linguagem, é viver a mesma realidade, é viver embaixo da mesma cultura, a cultura do reino de Deus, é fazer a vontade de Deus prevalecer, porque nós estamos imersos, estamos embaixo da sua grandeza e do seu poder. E é exatamente isso que novamente Paulo fala de uma mensuração, de uma medida, de um templo. E esse templo não é mais um templo físico, como Israel teve, mas é o templo santo, que é o próprio Jesus Cristo, no que diz esse texto, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, as estruturas espirituais crescem, a dinâmica da fé cresce, a realidade de Deus se expande. Deus não está parado, Deus está fazendo uma grande obra, Deus não está inerte em todo esse significado e nessa falta de sentido, nessas coisas como que a gente olha como estranhas, como uma linguagem que a gente não entende, do poder secular, das realidades que nós vivemos, de relacionamentos, mas Deus mostra com muita clareza que nós temos um templo que se expande, e esse templo é Jesus Cristo. E eu quero orar com você agora, encerrando esta mensagem, perguntando: Senhor, como esse templo vivo, lugar de santidade, lugar de pureza, lugar de vida, lugar de adoração, lugar de louvor, que é o templo. Esse templo que é o próprio Cristo, e diz a palavra, ele se expande. Senhor, como isso tem se expandido na minha vida? E eu quero agora clamar ao Senhor, pedindo: Senhor Jesus, eu oro que a Tua palavra nos faça compreender que nós temos um Deus que expande as realidades, não as diminui, não as mortifica, não as destrói da maneira como nós muitas vezes entendemos, mas Deus expande, porque Ele vê o Seu reino se multiplicar, crescer e superabundar sobre tudo e todos, porque Ele é um Deus sem dimensão, um Deus imensurável. Senhor, nós Te louvamos porque nós temos o privilégio de olhar para as estrelas, para o universo, que diz os próprios cientistas que o universo continua se expandindo, que as estrelas continuam vagando no universo, que a natureza se expande em várias frentes. Quando entra o ser humano com o seu pecado, Senhor, nós percebemos que a natureza é destruída, o ser humano esquece da grandeza de Deus, esquece da dimensão maravilhosa de Deus. E quantas vezes nós não somos assim, Senhor? Confessamos o nosso pecado, retira de nós esse pecado e coloca em nós, Senhor, um pensamento, uma dimensão, uma clareza, um esclarecimento, para que nós possamos viver a grandeza do Teu reino e a grandeza do Senhor realizar prodígios e ações portentosas, porque Tu és grande, Senhor. Grandioso és Tu, ó Deus. Nós queremos declarar isso e dizer que amamos esse amor tão maravilhoso, tão grandioso, que se entregou por nós na cruz do Calvário e ressuscitou para mostrar a Tua grandeza e o Teu poder e mostrar o quanto é maravilhoso pertencermos a Ti, Senhor. Resgata em nós
esse desejo ardente e profundo de termos uma vida que se expande em Cristo Jesus. É o nosso desejo, Senhor, é a nossa oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Irmãos, desejamos a você uma semana repleta da graça, do poder, da misericórdia e da grandeza de Deus sobre você, sobre nós, sobre a vida da igreja. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.